queridos estudantes. Eu sou o professor Lamartine e vou trabalhar com vocês os números racionais. Professor, para eu trabalhar os números racionais, primeiro eu tenho que saber como que funciona uma reta numérica, né? Aí eu tenho aqui, a reta numérica é uma reta onde são marcados determinados pontos, onde eles ficam em ordens, né? Então, vejam só, observe nessa reta numérica que eu tenho números positivos e negativos. Espera aí, professor, mas a que pertence essa reta numérica? Pertence aos números inteiros. Mas aí eu tenho um probleminha para vocês. O número representado pela fração menos 3 meios, se fosse colocado nessa reta numérica, onde ele ficaria localizado? Então, primeiro eu tenho que entender o que é fração, como surgiu o número fracionário, porque muita gente diz que tem dúvida. Ah, professor, quando o senhor fala em fração, eu não entendo nada. Mas vamos perceber de onde surgiu. Ele surge lá no Egito Antigo, às margens do rio Nilo, quando eram medidos para os agricultores uma determinada quantidade de terra. Ora, quando esse rio enchia, ele invadia esses terrenos e quando secava, tinha que medir de novo. Eita, professor, mas como eram feitas essas medidas? Mas não tinha trena, não tinha régua. Como era esse instrumento? Simples, era uma corda com 12 nós, onde ele ia formando figuras triangulares para determinar as medidas de cada terreno. Ah, professor, então, hoje em dia, como se compõe um número inteiro? Ele tem um numerador e tem um denominador. O que é o denominador? Primeiro, eu tenho que observar aqui que eu tenho um inteiro, uma barra inteirinha. Mas e se eu dividir essa barra em partes? Ora, dividi em 4 partes. Dessas 4 partes, eu pintei as 4. Então, se eu pintei 4 retângulos de 4 partes, na divisão, eu tenho o quê? 4 dividido para 4, 1. Ah, peraí, e se eu pintar 2 retângulos de 4 partes? Aí eu vou observar o quê? Que a parte pintada ela está exatamente no meio da figura. Ah, e se eu pintar apenas uma parte dessas 4? Eu vou ter 1/4. Uma parte pintada, um retângulo pintado de 4 partes. Há outros exemplos de fração. Olha aqui, um círculo inteiro. Aqui eu tenho a metade de um círculo. No terceiro, eu tenho uma parte pintada de 3. No quarto círculo, eu tenho uma parte pintada de 4 partes. Então, vejam só, uma parte pintada, uma de 1, que é igual a 1 inteiro. Se eu tenho a metade pintada, então eu tenho 1/2, ou 1/2. Eu tenho aqui 1/3, 1 inteiro dividido em 3 partes, mas eu só usei uma parte deles. E, por último, aqui eu tenho uma parte pintada das 4 sugeridas, né? Então, vejam só. Eu posso entender, professor, voltando aqui, eu posso entender o seguinte. Ah, onde é que eu utilizo essas partes no meu dia a dia? Ora, tem vários exemplos. Quando você vai comer uma pizza, ela vem dividida em 8 pedaços. Quando você vai ali comer aquele bolinho gostoso, você vai tirando por partes. Isso é uma fração no seu dia a dia. Ah, mas e se de repente alguém diz assim, hoje eu comi uma barra de chocolate e meia. Mas, professor, e como é isso? Então, eu vou ter que colocar o quê? Vou ter que colocar 1 inteiro mais 1 meia, certo? Agora,
eu posso ter uma noção do que é essa fração. E tendo essa noção do que é uma fração, eu volto aqui. Eu vou voltar aqui para esses números, esses círculos. Espera aí, professor. Vamos observar aqui. Eu quero menos 3/2. Menos 3/2, ele vai estar à direita ou à esquerda da reta numérica? Ora, se é negativo, ele vai estar à esquerda. E agora, como é que eu faço para localizá-lo na reta numérica? Vejam só vocês aqui. Eu vou pegar um inteiro. Espera aí, professor. Cheguei no inteiro, como ele é negativo. Agora, eu vou colocar mais o quê? Eu comi um inteiro mais a metade. Então, eu vou usar aqui só uma metade. Então, vejam só. E agora? Vamos localizar essa fração numa reta numérica. Vou voltar ao mesmo problema anterior. O número representado, menos 3/2, se fosse colocado nessa reta numérica, aonde eu iria localizá-lo? Então, eu vou observar o seguinte, que, primeiro, ele é negativo, então ele vai estar à minha esquerda da reta numérica. E agora, em forma de fração, 3/2, eu vou ter um inteiro mais meio. Então, aqui, entre menos 1 e menos 2, entre menos 1 e menos 2, vai estar a minha resposta. Seguindo, frações nessa reta numérica. Ora, a fração ela vai estar localizada sempre entre dois inteiros, entre dois pontos de números inteiros. Se 0 e 1, entre 0 e 1 vou ter infinitos números. Vejam só, entre 0 e 1 eu tenho 1/2, entre 1 e 2, 3/2. Entre 0 e menos 1 eu tenho menos 1/2. Entre menos 1 e menos 2, eu tenho menos 3/2. E é isso. Bom estudo e até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima aula.